Olá, pessoal do primeiro ano A e do primeiro ano B da Escola Cândido Mariano. Eu sou a professora Ellen e nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aí de física. Então, nós estamos iniciando o quarto bimestre, né, a primeira videoaula do bimestre, mas na semana passada vocês fizeram uma atividade e aí nós vamos conversar sobre ela também nesse vídeo de hoje. Então, bora lá? Então, hoje nós vamos falar sobre torque, ou o momento de uma força. O que é isso? Para que serve, né, no nosso cotidiano? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, quando uma força é aplicada a um corpo de dimensões não desprezíveis, ou seja, um corpo extenso, ela pode provocar uma rotação. Então, imagina aqui, a gente abrindo a porta, então aqui é a maçaneta, a dobradiça, a gente puxando aqui a porta. A porta ela vai girar em torno desse eixo aqui. Nós estamos aqui apertando ou desapertando esse parafuso, né? Estamos aplicando essa força. Essa chave ela vai girar. Então é isso que está dizendo aqui. Então, o que é o momento ou o torque de uma força? Ele é uma grandeza física, só que ela é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Ela tem módulo, que é o número, tem direção e tem sentido. Então, essa grandeza, momento ou torque, ela quantifica a tendência dessa força em produzir rotação em relação a um ponto denominado eixo de rotação ou polo. Nos indica a direção. Como que a gente vai saber a direção? Nós vamos saber a direção desse torque através da regra da mão direita. Nós vamos ver nesse vídeo também. E o sentido que essa peça vai girar, que esse corpo extenso vai girar, ele pode ser no sentido horário ou anti-horário. Então, o torque é isso, né? Ele quantifica a tendência da força em produzir rotação em um corpo, sempre em relação a um eixo. Aí, teve um pessoal que já entregou essa atividade, tem um pessoal que ainda está fazendo, terminem aí e enviem. Lembrem-se que o quarto bimestre ele é bem curto, não dá tempo de ter a recuperação que vocês tiveram do primeiro e do segundo. Então, bora lá. Essa atividade que vocês fizeram, tiveram alguns de vocês que me mandaram mensagem, que estavam com dificuldade, e eu falava, fiquem tranquilos, é para ver o que você sabe. Então, quando a gente faz isso, a gente chama esse tipo de atividade de levantamento de conhecimento prévio. Ou seja, o que você já sabe sobre esse assunto antes que eu faça essa aula. Então, aqui nós temos a primeira pergunta. Por que a fechadura fica na extremidade da porta e não no centro? Será que é só uma questão estética? Não. Para responder essa primeira, vamos pensar aqui na segunda. Imagine uma pessoa tentando abrir uma porta, ela precisará fazer mais força se for empurrada na extremidade contrária à dobradiça, onde a maçaneta se encontra, ou no meio da porta. Pessoal, é o seguinte, se você não fez esse exercício aí na sua casa, quando você for empurrar a porta no meio, vai ser muito mais difícil de você movimentar a porta do que quando você movimentar ela lá na maçaneta. Porque tem a maçaneta. Não, só na posição da maçaneta você empurra. Então, quanto mais distante essa força aplicada estiver do eixo de rotação, mais fácil será para você movimentar esse corpo extenso. Então, a 1 e a 2 elas são bem parecidas. E agora, a 3, considere uma gangorra. Qual a relação do seu funcionamento com alguns conceitos físicos? A gangorra não tem uma pessoa de cada lado, não tem um eixo de rotação bem no meio dela, e para ela se movimentar, cada um vai aplicando uma força? E para você deixar ela em equilíbrio, será que isso é possível? Então, nós temos vários conceitos físicos associados à gangorra. E eu deixei para vocês também na semana passada aquele simulador que mostra uma gangorra e como vocês podem deixar ela em equilíbrio ou não. Então, quanto mais distante a fechadura ela estiver do eixo de rotação, lá da dobradiça, mais fácil será de abrir essa porta, ou seja, a força será menor, a força que você vai executar será menor. E aí, então, o que é o momento ou torque? Tanto faz, tá? Os dois nomes. Eu vou usar mais a palavra momento. A partir de agora eu vou falar momento, beleza? Então, lembrem-se, é uma grandeza vetorial. Então, é a força. Esse xizinho aqui, pessoal, não é de vezes. É o produto vetorial entre a força e o braço de alavanca. Mas aqui pra gente, nós vamos utilizar uma situação que sempre o ângulo formado entre a força e o braço de alavanca vai ser 90 graus.
porque vocês ainda não aprenderam isso aqui em matemática. Então, como a gente está à distância, fazendo as atividades remotas, eu achei que era melhor para a gente trabalhar apenas com uma condição. Mas dá para a gente saber aqui o que é cada uma dessas partes da nossa equação. Então, o m é o momento, ou o torque, a unidade no Sistema Internacional de Medida dele é o Newton metro, o F é a força, sua unidade é o Newton, vocês já estão careca de saber, e o braço de alavanca, que é a distância entre o ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que talvez essa informação ela vai ficar um pouco mais clara para vocês. Se a distância, pessoal, qual que é a unidade de distância no SI? É o metro. Então, aqui agora, ó, nós vamos utilizar essa forma de equação aqui, ó, mais ou menos a força vezes o braço de alavanca. Então, ó, por que nós vamos considerar só isso? O seno entre o produto vetorial é o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o seno do ângulo formado entre eles. Só que nessa condição nós vamos considerar que vai ser sempre 90 graus o ângulo formado entre a força e o braço de alavanca. Logo, o seno de 90 é 1. Então essa equação aqui fica válida. E o que vai significar o mais e menos aqui? Significa o sentido de rotação do corpo. Se o corpo girar no sentido horário, ele será negativo esse momento. Se ele girar no sentido horário, ele será positivo. Então, vamos ver aqui essas imagens para ver se facilita. Então, aqui nós temos o eixo de rotação, a força sendo aplicada aqui nessa barra, é uma barra. A distância entre o eixo de rotação e onde a força está sendo aplicada é o braço de alavanca. Pessoal, essa bolinha aqui, esse O, é o eixo de rotação. Imagina você com a folha e vocês vão... Eu espero que dê para vocês verem. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Esse é o eixo de rotação. Imagina que o eixo de rotação, ele é o lápis. Então, nesse primeiro, em todos os casos ali. Então, ele tá atravessando essa folha, né? Esse papel. Então, ó, essa representação do momento significa que ele tá entrando no plano do papel. E isso aqui significa que ele está girando no sentido anti-horário. Mas o que... Sentido horário, desculpa. Sentido horário. O que é sentido horário e anti-horário? Horário anda no sentido dos ponteiros do relógio, anti-horário no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Para a gente saber se ele entra, se sai, se gira horário ou anti-horário, nós vamos usar a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, vocês irão abraçar o eixo de rotação. Então, eu disse que o eixo de rotação estava assim, ó. Vocês vão abraçar o eixo de rotação e colocar os dedos, sem ser o dedão, os outros dedos, no sentido da força. E aí, para onde o dedão apontar, é para onde o momento tá, ou entrando ou saindo do plano da página. Então, tentem fazer esse exercício aí com o caderno de vocês. Coloque um lápis, uma caneta no plano, né, num plano, assim, e vocês vão abraçar esse plano e colocar os dedos no sentido da força. Então, nesse caso aqui, ó, a força tá para baixo. Eu vou abraçar o lápis e vou fechar o dedo no sentido da força. Para onde é que vai estar o momento? É isso que eu quero saber. Então, ó, olha aqui, isso aqui não vai... Pensa aqui, ó, você puxando essa barra em relação a esse eixo que tá saindo aqui, ó, que tá atravessando essa folha. Ele vai girar no sentido horário, vai fazer ele girar no sentido horário. O momento está entrando, é o xizinho. Imagina, se o momento é um vetor, o vetor é uma flecha. Então, aqui você tá vendo a bundinha da flecha. Agora, quando nós temos a pontinha, assim, ó, uma bolinha com uma bolinha menor dentro, significa que o momento está saindo do plano da página. Depois, sobre a regra da mão direita, como a webcam é bem pequena, a imagem que eu tenho dela, vocês estão vendo só meu rosto, qualquer coisa, se vocês não conseguirem, vocês me mandem mensagem no privado, que eu gravo um vídeo com o próprio celular mesmo e mando para vocês. Beleza? E aí, quando essa barra ela girar no sentido horário, o momento é negativo, e quando ela girar no sentido horário, o momento é positivo. Olha a segunda situação aqui, nós temos o eixo de rotação também aqui na extremidade esquerda da barra, a força agora está para cima. Ó. Imagina você puxando essa barra,
ela não vai girar no sentido anti-horário? Logo, o momento ele é positivo e ele estará saindo do plano da página. Como que você sabe se o momento está saindo ou está entrando? Você vai abraçar, agora fica mais fácil, esse que a força está para cima. Você vai abraçar o eixo de rotação e colocar os dedos no sentido da força. Olha o dedão para onde ele está apontando, saindo do plano da página. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, o braço de alavanca, né, que eu falei para vocês lá o que era, ó, é a distância do eixo de rotação até a linha de ação da força. Olha essa terceira situação. Aqui não coloquei os braços de alavanca, mas o braço de alavanca 1 é daqui até onde está a força 1 e o braço de alavanca 2 é do eixo de rotação até onde está a força 2. Professor, mas agora nós temos dois momentos. Então, ó, o momento 1, ele entra no plano da página e faz essa barra girar no sentido horário. Ó. O eixo de rotação está aqui. Então, puxa a barra, ela vai girar no sentido horário. É o que está dizendo aqui. Agora, a força 2 vai gerar um momento nessa barra que ela vai estar girando no sentido anti-horário. Então, o momento dela vai ser positivo e ele estará saindo do plano da página. Então, abraça o eixo de rotação, coloca os dedos no sentido da força, né? Então, aqui no caso do 2, ó, é para cima, tá saindo, certo? E quando a gente tem mais de um momento, o que será? Como será o momento resultante? Então, o momento resultante, pessoal, é sempre a soma de todos os momentos. Então, você vai calcular o momento 1, calcular o momento 2, até o momento I. Quantos momentos você tiver? O momento resultante será a soma de todos eles. Tomem cuidado com essa questão da soma, porque você tem que considerar o sinal. Como que a gente sabe o sinal? Se gira no sentido horário é negativo, se gira no sentido anti-horário é positivo. Beleza? E já seguindo aí para o final, quando a gente fala de equilíbrios dos corpos rígidos, pensa nessa palavra, equilíbrio. Então, para o equilíbrio, nós temos duas condições. Primeira condição é que a resultante das forças exercidas sobre um corpo ela tem que ser nula. O que é resultante? Sempre que for resultante, é uma soma. Então, ó, a somatória das forças sobre o corpo ela tem que ser igual a zero. Então, eu não posso ter... Quando eu somar uma força, por exemplo, que está para a direita e uma força que está para a esquerda, quando eu somar essas duas, ela tem que ser igual a zero. Aí eu obedeci a primeira condição de equilíbrio. E a segunda condição de equilíbrio, ela tem a ver com o momento. Então, ó, a soma dos momentos das forças exercidas sobre o corpo em relação a qualquer ponto O, que é o eixo de rotação, tem que ser nula. Então, quando eu somar os momentos, tem que ser zero. Então, olhem aqui, quando a gente somar todos os momentos, tem que ser zero. Essa é a segunda condição de equilíbrio. Beleza? Então, ó, antes da gente ir para o exercício, lembrem disso, um momento é mais ou menos a força vezes o braço de alavanca. Então, você tem que, para saber se é mais ou se é menos, você tem que ver se a barra e se o corpo extenso ela está girando no sentido horário ou anti-horário. Então, se for horário, negativo, se for anti-horário, positivo. Braço de alavanca é a distância entre o eixo de rotação e a linha de ação da força, e a força é a força. E para a gente saber se está entrando ou saindo, a gente faz a regra da mão direita. Abraça o eixo de rotação, coloca os 4 dedos no sentido da força e o sentido, né, para onde estiver apontando o dedão, é para onde está o momento, ou entrando ou saindo do plano da página. Beleza? Ah, pessoal, eu vou gravar os vídeos dos exercícios resolvidos no próximo. Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.